Olá pessoal, aqui é o professor Edivan. Hoje o nosso bate-papo geográfico vai ser sobre a África. Esse bate-papo ele vai ser feito em dois vídeos. O primeiro vídeo, que eu chamei de vídeo papo 1, a gente vai falar sobre os aspectos físicos e naturais do continente africano e os aspectos econômicos. A gente vai fazer uma apresentação breve sobre o continente africano, a localização dele no mundo, né, no planisfério, no globo, e em seguida a gente vai conversar sobre a diversidade natural do continente. Depois a gente vai bater um papo sobre a divisão colonial, como é que foi feita a divisão colonial pelas metrópoles europeias e como é que foi feita essa descolonização no século XX com os processos de independência. Vamos abrir um pouco mais a questão da geografia física e natural da África, falando sobre o relevo africano, o clima e a vegetação, e no final, em função do clima, da vegetação, das características de diversidade físicas e naturais do continente africano, a economia africana é baseada nesses aspectos naturais, porque a África foi sempre fonte de recursos naturais, principalmente minerais e agropecuários, para o continente europeu e depois para todo o mundo após o processo de globalização, sendo uma economia basicamente de exploração e de dependência da África em relação aos outros países. Ok? Vamos lá. Então, para começar o nosso papo, vamos estudar a localização da África. Vamos localizar a África no mundo. O continente africano ele está localizado na zona intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Ele é atravessado pela linha do Equador e pelo meridiano de Greenwich. Isso faz dele ele estar em todos os 4 meridianos, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. A maior parte das terras da África está no norte, que é aquela parte lá maior, parece uma parte de cima de uma cabeça, né? Parte de cima de um crânio, e a parte de baixo, que seria o queixo de um crânio, né? Que é a parte sul da África, está abaixo da linha do Equador, mas é uma área um pouco menor. A África é o terceiro continente mais extenso do mundo, ele só perde em tamanho para a Ásia e para as Américas. Ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo continente mais populoso, ou seja, tem a segunda maior densidade demográfica, perdendo apenas para a Ásia, e ele tem aproximadamente 1 bilhão de pessoas, porque a África, a gente não tem os censos da África de forma correta, né? Aí no planisfério, né, no globo, a gente vê a África lá em relação aos trópicos, em relação à linha do Equador, em relação à linha do meridiano de Greenwich, para a gente ver bem a localização da África aí no mundo. Então a África ela está nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Há uma maior parte de terras no hemisfério norte. Agora, em relação aos trópicos, ela é intertropical ou tropical. Ela está entre as linhas do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os limites naturais da África, ao norte, é o Mar Mediterrâneo, que separa a África do sul da Europa, né? Sendo que da África para a Europa as pessoas atravessam pelo Estreito de Gibraltar, lá entre o Marrocos e a Espanha, né? Muito curto lá, é onde tem inclusive passagem de refugiados aí atualmente. Ao sul, o limite da África é o encontro de águas do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. A leste, o Oceano Índico. A oeste, o Oceano Atlântico, e a nordeste, o Mar Vermelho, que separa a África ali do Oriente Médio. A África é considerado o berço da humanidade, né? É o cenário onde se realizaram as grandes revoluções humanas, como o controle do fogo, o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais. A história do homem começa na África, hoje há estudos que falam sobre isso, né, que o homem teria saído há cerca de 70 mil anos atrás do continente africano e foi fazer a sua evolução aí, conforme ele foi evoluindo a técnica, ele foi avançando pelos continentes europeu, a Ásia, há cerca de 60 mil anos atrás, chegou na Oceania há 50 mil anos, em termos de há 20 mil anos aproximadamente chegou na Ásia,
E em 14 mil anos atrás, ele, através do Estreito de Bering, ele chegou nas Américas e atingiu a América do Norte, a América Central e depois a América do Sul, por volta de 12 mil anos atrás, chegando até o final do Chile, lá na Terra do Fogo, há 3 mil anos. Durante essa sua aventura aí de desenvolver, de chegar até o continente, o homem foi desenvolvendo suas técnicas e assim a África é considerada o berço da humanidade. A África, que é esse berço da humanidade, é um mosaico, né? Uma conjunção, um conjunto de povos, mais de 850 povos, falam mais de 1.500 línguas, culturas, organizações sociais e políticas diferentes, que foram se formando ao longo dos anos. A área era grandes grupos, grandes tribos, grandes reinos, muito organizados, e eles ocupavam grandes áreas diferentes entre si, e existiam verdadeiros impérios, né? Povos muito organizados, e eles levavam em conta entre si a força do grupo sobre outros grupos, mais do ponto de vista de tradição e família do que propriamente a busca por espaços políticos ou territórios delimitados. Para exercer o poder sobre outros políticos e sobre outros grupos, o poder político, esses grupos eles buscavam mais os elos sociais, né, os laços de família, as trocas de bens simbólicos e não propriamente de bens materiais, né? Isso é uma característica do povo africano, inclusive até hoje, por isso que eles acabam culturalmente também sendo muito subjugados. Essas nações que eram tão independentes, tão ricas, tão fortes ao longo de milênios, ao longo de gerações passadas, eles, na época medieval, eles foram muito explorados pelos europeus, porque depois do fechamento da rota da Europa para a Ásia, os europeus começaram a passar pela África, né, foram costeando a África para chegar a novos caminhos para as Índias. Nessas novas rotas, nessas novas relações comerciais que foram sendo estabelecidas entre, inclusive, os reinos africanos, né, as nações africanas e os europeus, foram se estabelecendo entrepostos de comércio, portos marítimos e escalas comerciais entre a Europa e o restante do mundo conhecido da época. Entre as mercadorias que eram comercializadas, o comércio de escravos, né, que eram, na verdade, povos que eram subjugados pelos próprios povos africanos, né, eles eram dados também como mercadoria de troca por outras mercadorias, e muitas vezes as guerras entre tribos faziam desses guerreiros que eram vencidos se tornarem mão de obra barata para ser usada nos novos continentes, nas novas colônias europeias. Então, já desde essa época, né, desde as grandes navegações, desde o século XV, o continente africano foi sendo pilhado pelos exploradores europeus, que se preocupavam sempre em extrair suas riquezas naturais, como marfim, pedras preciosas, minérios, especiarias, madeira, esse tipo de coisa. As metrópoles europeias, todas as principais metrópoles da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, depois a França, a Alemanha e mais recentemente a Itália e depois Bélgica e a própria Holanda, eles foram aos poucos dominando e invadindo e ocupando o território africano, até que em 1885 um congresso efetuado em Berlim, na Alemanha, ele definiu fronteiras arbitrárias, né? Ou seja, fronteiras que não levaram em conta as etnias, as culturas, as diferenças entre os grupos primitivos da África, e aí dividiu esses diversos grupos étnicos e estabeleceu domínios de cada potência europeia sobre o continente africano. Essa colonização se estendeu por todo o continente africano e não levou em conta as populações tradicionais envolvidas, empregando-as apenas como mão de obra para a realização do projeto de obtenção de matérias-primas, e aí acabou esfacelando técnicas locais de sobrevivência, né? Esse problema da colonização europeia, ele foi desde a época lá do descobrimento, né, das grandes navegações, ficou muito mais forte a partir dos séculos 17 e 18, e aí no século XIX, final do século XIX, tem essa partilha através de fronteiras arbitrárias em Berlim, mas vai acabar somente com o final da Segunda Guerra Mundial,
quando se começa o processo de independência das colônias africanas. Esse processo de independência também é conhecido como descolonização. As lutas anticolonialistas, né, os grupos africanos contra os colonos, né, contra as metrópoles europeias, por um lado foram fortalecidos pelo conflito da Guerra Fria que existia entre Estados Unidos e Rússia, e ao mesmo tempo eles se valeram da falta de poderio econômico da Europa, que estava arrasada pela Guerra Mundial, e aí não teve como manter o ritmo de exploração econômica, pelo menos no início, logo depois da Segunda Guerra Mundial, sobre a Europa, né? E sendo que durante esses conflitos aí do pós-guerra, pela descolonização e independência das colônias africanas, ficou muito aflorado também as antigas rivalidades étnicas e tribais da África, causando conflitos internos que provocaram um grande número de vítimas, cerca de 13 milhões de pessoas expatriadas internamente, ou seja, expulsas das suas regiões, e mais de 3 milhões e 500 mil refugiados, né, só nessas guerras da descolonização. Hoje, a África, comparada aos demais continentes do mundo, ela representa 10% da população mundial, mas contribui com apenas 1% do PIB e 1,3% de todo o comércio mundial e recebe apenas 2% do investimento externo, ou seja, investimento das outras nações para o crescimento e desenvolvimento da África. Com isso, os indicadores de pobreza da África são os mais elevados do mundo, com a presença de 33 dos 48 países da África, dentre os menos adiantados, e 36 dos países com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, IDH, e a sua população, a população da África, que é de aproximadamente 1 bilhão de pessoas, né? A gente não tem esse número porque os censos africanos não têm a correção, não são efetivamente confirmados, né? Então, 180 milhões de pessoas subnutridas e mais de 25 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS, né? E aí a gente vai avaliar aí nesse mapa de divisão política como é que ficou a divisão política pós as independências africanas, né? E se vocês compararem com o mapa de línguas e etnias, que é um mapa mais centrado na questão das tradições e dos povos e as regiões que esses povos encontravam, vocês vão ver que a divisão política acabou não obedecendo às divisões tribais, e isso gera os conflitos que até hoje o continente africano sofre lá com sua população. Bom, vamos falar agora do quadro natural da África. A África, ela, pela sua extensão, né, são 30 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, possuindo terras nos 4 hemisférios, norte, sul, leste e oeste. Ela é atravessada formando hemisfério norte e hemisfério sul pela linha do Equador, né, sendo que o norte tem mais terras. Ela é cruzada ao norte pelo Trópico de Câncer, deixando parte de suas terras mais próximas à Europa na zona temperada norte, ao sul pelo Trópico de Capricórnio, então ela também tem uma partezinha muito pequena na zona temperada sul, mas cerca de 90% das terras da África está localizada na zona térmica intertropical ou tropical. A África, ela sendo limitada ao norte pelo Mar Mediterrâneo e a nordeste pelo Mar Vermelho, a leste pelo Oceano Índico e a oeste pelo Oceano Atlântico, de qualquer forma, apesar de ser rodeada por mares, ela é muito extensa, então os climas dela levam como característica a continentalidade mais do que a proximidade ao mar, até porque o relevo da África é muito alto, então os ventos do mar não chegam a atingir totalmente o interior do continente, o que faz com que o climas mais áridos, mais desérticos e o tropical sejam os climas mais predominantes, como a gente vai ver à frente. O continente ele apresenta uma forma maciça, né, com o litoral pouco recortado, e tem em sua presença, né, próximo ao seu litoral, uma grande quantidade de ilhas, a maior delas a ilha de Madagascar,
Tem um país que é uma ilha, que é o Cabo Verde, tem ainda as Ilhas Canárias, as Ilhas da Madeira, a Ilha de São Tomé e Príncipe, que também é um país, as Ilhas Seychelles, as Ilhas Maurício e Comores. Quanto ao relevo, o relevo africano ele se caracteriza por ser um relevo com formas bastante planas, onde se predominam os planaltos, que constituem grande parte do continente, principalmente a parte central, com altitudes que vão desde planaltos médios, né, com altitudes de 200 a 500 metros, até planos muito mais altos, que chegam de 500 a 1.500 metros de altitude. Nesses locais mais altos, principalmente em regiões do norte, aparecem cadeias montanhosas importantes, como a cadeia do Atlas, que vai interferir no clima, a gente vai conversar um pouco depois. A leste, o Monte Kilimanjaro, que é o maior da África, com quase 6.000 metros, os montes Quênia e Ruwenzori, e esses montes, apesar de estarem próximos à linha do Equador, eles têm os topos cobertos de neve devido à grande altitude que apresentam. E no sul ainda há uma cadeia importante de montes, que são os montes Drakensberg. Outra importante formação geológica da África e que interferiu no seu relevo é a formação de Rift, o maior rift do mundo. Rift, que é uma falha geológica causada pelo choque entre placas tectônicas, a placa tectônica da África se chocando com as placas vizinhas. Esse rift ele tem mais de 6.000 quilômetros de extensão, cerca de 30 quilômetros de largura e vai até 1 quilômetro de profundidade. Ele é produzido por forças subterrâneas que vão quebrando a crosta terrestre ao longo do tempo e fazendo com o seu afundamento enormes blocos e linhas de falha, forçando saída de rocha liquefeita, né, e vulcões, através de vulcões. Esse falhamento ainda está em curso, causando erupções de vulcões e causando um fenômeno que são os lagos salinos, né, os lagos formados por carbonato de sódio e águas amargas, águas efervescentes que são impróprias para consumo e para banho. Um exemplo desse tipo de lago é o Lago Natron. Outra característica marcante da África, apesar de ser um continente bastante marcado por florestas e por desertos, causando uma grande diversidade tanto de vegetação quanto de fauna, é a presença de grandes bacias hidrográficas, né? Uma bacia hidrográfica é aquele fenômeno natural, é uma área da superfície terrestre que drena um rio principal e, em conjunto formado por seus afluentes, interferem no relevo e nos ecossistemas de uma região. Isso é uma bacia hidrográfica. Então a África é característica por várias bacias hidrográficas. A principal delas é a bacia do Rio Nilo, que é uma bacia exorreica, ou seja, as suas águas correm para o mar. Mas a África também tem bacias endorreicas, que são aquelas bacias cujas águas não desaguam em mares e oceanos, né? Elas acabam, por não ter saída para o mar, acabam sendo absorvidas pelo solo ou sendo evaporadas antes de atingir o mar. E aí a gente vai vendo aí no mapa as bacias hidrográficas da Terra, da África. Essas bacias endorreicas, elas se localizam principalmente ao norte, ao sudoeste e ao leste. E esses lugares onde essas bacias passam são áreas desérticas ou semiáridas, né? Uma das grandes bacias, uma das mais importantes, é a formada pelo Rio Nilo. O Rio Nilo, que é o segundo maior rio em extensão de águas do mundo, né? Ele só fica atrás do Rio Amazonas. E essa bacia é muito importante porque ela faz uma integração ali pelo leste da África. Ela começa lá no leste, lá no Vale do Rift, no Lago Vitória, onde o Rio Nilo tem o nome de Rio Branco, depois se junta ao Rio Nilo Azul, vai caminhando para o norte, desaguando no Mar Mediterrâneo, e nesse caminho o Rio Nilo atravessa vários países, como Uganda, Sudão do Sul, Sudão e Egito. É importante observar que as bacias hidrográficas da África,
elas estão localizadas, como a África é um grande planalto central, elas, em cada vertente da África, elas vão ter importantes rios, né? Então, a vertente do Mediterrâneo tem lá o rio Nilo, a vertente do Atlântico tem os rios Níger e Orange, e a vertente do Índico tem lá os rios Limpopo e Zambezê. Outra importante característica da hidrografia da África é a presença de grandes lagos, justamente ali naquela região do Rift, né? Que são os lagos Vitória, o Tanganica, o Turkana, o Niassa e o Lago Chade. E esses lagos estão principalmente ao leste, na região do Rift, devido à sua movimentação tectônica. Um grande fenômeno que está acontecendo na África e que a gente tem que prestar atenção, as gerações do futuro, é o fenômeno que está acontecendo com o Lago Chade. O Lago Chade é um lago importante na África, porque ele serve de fonte de água para as pequenas propriedades rurais, ali, para os pequenos produtores mais pobres ali da região central, ali, centro-ocidental ali da África. E esse lago está secando aos poucos, tanto pela ação natural, mas muito também pela ação do homem, que em atividades de irrigação, tentando levar água a países que estão no meio do deserto, aos poucos estão levando o Lago Chade, aí esvaziando e perdendo águas e secando ao longo do tempo. Clima e vegetação. O continente africano possui uma grande diversidade climática, predominando as temperaturas mais altas, isso influenciado por fatores como a continentalidade, ou seja, é um continente muito extenso, a África, o seu relevo. A África é composta de altíssimas altitudes, né? Principalmente no centro, nos planaltos centrais, então as massas de ar e as correntes marítimas não chegam a atingir as regiões centrais da África, barradas sobretudo pelas cordilheiras e os montes que circundam o continente. Um exemplo disso é a Cordilheira do Atlas, que fica lá entre o Marrocos e a Argélia, que impede que os ventos temperados lá do norte, e são mais frios, avancem para o continente, sendo inclusive um dos grandes responsáveis pela existência e pelo crescimento do deserto do Saara. Um exemplo disso é que a norte da cadeia do Atlas, o clima é mediterrâneo, né, e com aquelas temperaturas mais frias, uma vegetação verde, característica do clima mediterrâneo, e a sul já é o deserto do Saara, como vocês podem ver aí na figura, a diferença física e climática e como isso interfere na vegetação aí dos dois lados da cadeia do Atlas. Então as paisagens vegetais africanas elas acabam sendo diretamente relacionadas pelo regime de chuvas no continente e pelas massas de ar que chegam ou não dos mares. Então nas áreas mais úmidas, principalmente próximas ao Equador, vão aparecer as florestas equatoriais e tropicais, característica também do clima equatorial. À medida que a gente vai se afastando para o Equador, seja para o norte ou seja para o sul, as chuvas vão se tornar mais escassas, que é a região aí dos climas mais áridos e desérticos, e aí vão modificando as paisagens vegetais que vão passando de savanas a estepes até chegar nas áreas desérticas. Interessante que, se a gente olhar o continente como um todo, ao centro, então, a gente tem o clima equatorial e a floresta equatorial, e aí vai abrindo tanto para norte para sul, as temperaturas vão aumentando, então os climas vão ficando cada vez mais desérticos e áridos, depois o clima temperado e o clima mediterrâneo lá ao norte e ao sul, e a vegetação vai seguindo esse mesmo esquema do clima, né? A gente tem, então, repassando aqui, os climas na África, a norte, bem extremo norte, bem extremo sul, o clima mediterrâneo. Lá no Saara e na região do Sahel e lá no deserto do Kalahari, os climas desérticos. Ao centro, o clima equatorial e o clima que predomina quase todo o continente, o clima tropical, ou também em alguns livros, alguns autores vão chamar de clima equatorial. E a vegetação seguindo essa tendência do clima. Ao centro e na ilha de Madagascar, a parte leste da ilha de Madagascar, predominando a floresta tropical ou floresta equatorial. Grande parte do continente, uma vez que é coberto por esse clima mais tropical, vai ser coberto pela região de savana,
a norte e a sul, grandes regiões de estepes, que é uma paisagem entre a savana e a região desértica, que é natural do clima desértico. Então tem lá no sul, no deserto Kalahari, e lá ao norte, na área do Sahel e na área do Saara. E nos extremos, tanto a norte quanto a sul, as vegetações típicas de áreas temperadas, que são a vegetação mediterrânea. África, divisão regional. Já estudamos as nossas aulas que regionalizar significa agrupar numa mesma região áreas com características comuns, através de diferentes critérios geográficos que podem ser utilizados nesse processo, a fim de compreendermos melhor as estruturas físicas, humanas e econômicas que compreendem a área a ser estudada, bem como estabelecemos relações entre os seus elementos naturais e elementos humanos. No caso da África, a África é um continente particular no envolvimento entre elementos naturais e humanos, porque a complexidade física, natural, envolvendo relevo, clima, vegetação da África, ela vai influenciar diretamente na divisão regional da África. Porque, geograficamente, a política da África divide a África em África do Norte ou setentrional, África do Sul ou meridional, África do Oeste ou Ocidental, África do Leste ou Oriental e África Central. Mas essa divisão é apenas uma divisão política. A divisão mais clara, mais gritante, mais veemente na África é a divisão que estabelece o continente africano em África do Norte ou África setentrional, que é uma África chamada de África branca, pela influência dos europeus e dos asiáticos ali próximos a essa região do continente, a influência árabe principalmente devido à invasão do continente africano pelos turcos otomanos a partir do século V e principalmente até o século VIII dessa era cristã, né, depois de Cristo, e aí todos os costumes, as tradições, as línguas e a própria religião árabe, como o islamismo, né, chegaram a essa região ali da África do Norte. E separados pelo grande entrave natural, pelo grande muro natural que é o Saara, a gente tem a região da África subsaariana, né, que é a região chamada África subsaariana, ou África do Sul, ou ainda África meridional, ou ainda África negra, dada as características principais da sua população serem a cor negra e os seus costumes ainda tradicionais, a religiosidade muito mais voltada para o cristianismo e para religiões tradicionais africanas. E a grande característica que marca essa regionalização é que, como sempre, o norte é um pouco mais desenvolvido, embora os países ainda sejam países subdesenvolvidos, mas muito mais desenvolvidos e com melhor qualidade de vida do que a África subsaariana. As regionalizações na África são tão carregadas de tradicionalismos que no próprio norte africano a gente ainda encontra uma subregionalização, que é a área chamada Maghreb, que é uma região bastante característica da cultura árabe. Então, pelas tradições árabes, a gente tem o Maghreb tradicional, que é formado pelo Saara ocidental, pelo Marrocos, pela Argélia e pela Tunísia. E a região do Grande Maghreb, que ainda acrescenta a Mauritânia e a Líbia. Essa região ela é de população predominante árabe. Esse nome Maghreb significa em árabe terra onde o sol se põe, ou seja, poente. Então ela fica localizada na porção norte e noroeste do continente e é uma região riquíssima em recursos minerais como o petróleo na Líbia e na Argélia e a extração de fosfato no Marrocos. Uma outra área de regionalização da África que é importante para os estudos aí do continente é a área do Sahel, que é uma área abaixo do Saara, né? Antes de chegar nas áreas de floresta da parte sul do continente africano. A gente tem o Sahel, que é uma área com características muito próprias, é uma grande faixa de terra semiárida, localizada ao sul do deserto do Saara, que na verdade corresponde a uma extensão, um local para onde o Saara está crescendo. Ele se estende por cerca de 6.000 quilômetros a leste e a oeste do continente,
e é uma região, devido ao clima árido e às dificuldades lá de clima e vegetação, ela é assolada por grandes dificuldades econômicas e é onde estão os países mais pobres do planeta e uma grande diversidade de povos. Também é uma região formada por muitas regiões desérticas, né? Principalmente no deserto do Saara, lá no norte do continente. Mas o deserto, apesar da pobreza vegetal, ele é muito rico mineralmente, principalmente em petróleo, né? Embaixo do deserto tem grandes jazidas de ferro, manganês, gás natural e petróleo, e predominam nessas áreas os povos de cultura árabe, como os berberes, os tuaregues, os beduínos, que os berberes e os tuaregues, povos fixos, né? E os beduínos, nômades que ficam vagando pelo deserto. E no deserto do Kalahari, mais ao sul, predominam, né, se encontram jazidas de urânio, cobre e diamantes. Nos próximos módulos a gente vai estudar a economia africana e a gente vai entender que essa regionalização é que permite, inclusive, entender como é que vai se dar a formação econômica e entender mais claramente as características e contradições desse continente tão rico que é o continente africano. África, economia. O continente africano apresenta os piores indicadores econômicos do nosso planeta. O processo de colonização que a África sofreu deixou como herança uma economia totalmente voltada aos interesses estrangeiros. Tanto que antigamente a África era considerada o quintal da Europa e hoje, pós-globalização, se expandiram para lá também os interesses de outros impérios, como a própria os Estados Unidos, a China e até países emergentes como o Brasil tendem a explorar os recursos naturais da África. Nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações, o continente africano passou a ter uma presença cada vez maior de estrangeiros, no início os europeus, pois devido à sua localização entre a África e a Ásia e também como entreposto para se pegar mercadorias e levar para a América. Então, na África eram retirados escravos, eram retirados recursos naturais como pedras preciosas, metal e marfim, metais, marfim, e essas áreas litorâneas traziam muita facilidade para os fluxos de mercadoria através do mar. Essa colonização europeia foi tão criminosa que durante o Congresso de Berlim, em 1885, a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal e a Bélgica estabeleceram uma divisão do continente africano de acordo com seus interesses próprios, ou seja, formaram as chamadas fronteiras arbitrárias e para simplesmente expropriarem suas riquezas. E hoje até está havendo um movimento na Europa de devolução de riquezas africanas, principalmente culturais e minerais, para a África. A gente consegue ver matérias nesse sentido na imprensa especializada. Então, o processo de colonização e depois de imperialismo causou uma desestabilização social, produtiva e econômica nas etnias africanas, né, nas tribos africanas, que foram subjugadas pelos interesses europeus e faziam umas às outras de escravas para até trocar por mercadorias para sua própria subsistência. Então isso levou a guerras tribais, que levou ao extermínio de grandes populações de reinos africanos. A exploração da África para o atendimento dos interesses europeus transformou o continente africano no quintal da Europa. Foram introduzidas as plantations, que é aquela plantação onde você apenas explora uma monocultura, né, em função da exploração dessa monocultura para algum país no exterior, e a extração de recursos minerais, dos quais a África é rica devido à sua geologia, como ouro, diamante e minérios para a fabricação da indústria pesada, como manganês, ferro, bauxita, fosfato, entre outros, estabelecendo uma dinâmica produtiva determinada pelos europeus. No final da Segunda Guerra Mundial, como a Europa estava arrasada pela guerra, as potências europeias tiveram que voltar sua preocupação para a sua reconstrução e, com isso, abriu espaço para que grupos organizados nas colônias africanas iniciassem aos poucos
uma descolonização e um processo de independência, mas cada um com suas particularidades. E essa independência foi uma independência de ordem política e não propriamente econômica, porque mesmo durante a independência, as diferenças e as divergências entre as diversas etnias e tribos africanas gerou uma desunião tal na África e uma luta interna por territórios em busca de riquezas que gerou guerras e revoluções internas, conflitos religiosos, armados inclusive, entre tribos rivais, que agravou ainda mais o quadro de pobreza e miséria do continente. A economia africana atualmente ela é uma economia que ainda continua sendo extrativista, ou seja, ela é voltada por extrair recursos minerais e vegetais para mandar para outros países. E aí a atividade extrativa é principalmente desenvolvida em países como a Nigéria, a Líbia, a Argélia, a África do Sul, a República Democrática do Congo, Angola e Zâmbia. Então são inclusive os países principais da Europa, esses que eu citei. E aí eles têm recursos minerais como petróleo, ouro, ferro e diamantes, que são extraídos principalmente por empresas multinacionais que vão cada vez mais abarcando no continente africano para se valer dessas riquezas minerais e para também tentarem produzir um mercado consumidor, porque a África tem praticamente 1 bilhão de pessoas. Desse 1 bilhão de pessoas, grande parte está na linha da pobreza, mas há um potencial de 500 milhões de pessoas aí como mercado consumidor, para onde pode ser expandido o mercado mundial. Assim sendo, a África do Sul é um país emergente, o único do continente africano, é um país subdesenvolvido industrializado e é considerado um subcentro aí da região da África, que é considerado uma região periférica. A África do Sul recebeu empresas multinacionais e tecnologias estrangeiras, principalmente depois do regime do Apartheid, e vai crescendo com um ritmo de crescimento aí que chegou a colocá-la junto dos BRICS lá, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Os demais países da África são caracterizados principalmente por exportação de gêneros primários, né? Se a gente olhar aquele quadro lá de população economicamente ativa, a gente vai ver que 65% da população da África está voltado praticamente para atividades primárias, que é a agricultura e a mineração. E aí, por ser principalmente exportadora de gêneros primários e produtos com baixo valor agregado, a balança comercial da África é muito baixa. A África contribui com apenas 1% do PIB mundial, e essa riqueza é gerada justamente por grupos elitistas minoritários, né? E que possuem grandes corporações instaladas. A riqueza gerada na África, medida pelo PIB, se comparada com outros países do mundo, a gente vai ver o tamanho do problema que a economia africana enfrenta, né? A gente olhando aí o quadro do PIB de 2016 dos 10 países mais ricos do mundo, entre os quais está inclusive o Brasil, se a gente comparar com os países africanos que estão desempenhando melhor, que estão crescendo, que aí, por exemplo, Nigéria, por causa do petróleo, Egito com o turismo e extração de minérios, a África do Sul com a industrialização e também com o petróleo, a Argélia com os minérios, Marrocos com minérios, carvão mineral, Angola com petróleo. Então esses países que têm uma economia mais pungente, ainda assim, mesmo o Brasil, o Canadá, que são os países dos países ricos, os menores, têm PIBs aí de 4 até 10 vezes maiores do que os PIBs das principais economias da África do Sul. Da África, principalmente a África subsaariana, que é a África lá na região sul. E os países africanos, então, mais pobres, aí o quadro é de uma economia realmente praticamente de subsistência, né, exportação, e aí a gente tem países muito pobres. Se a gente vê o PIB de São Tomé e Príncipe, Gâmbia, Guiné-Bissau, a gente vai ver, a gente está em época aí de Copa do Mundo, os salários, as vendas de jogadores de futebol são maiores do que o PIB dos países mais pobres da África. E aí, para tentar resolver esse problema de pobreza no continente africano, o BIRD, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ele, através da AID, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, e junto com o Banco Mundial, eles deixam de fazer ajuda
só para países arrasados pela guerra na Europa, da Segunda Guerra Mundial, e através do Plano Marshall, e a partir de 1960 eles vão tentar socorrer os países pobres e em desenvolvimento, principalmente na África. E aí nesse quadro aí, nessa tabela aí, a gente vê em que áreas o BIRD vai financiar a África. Então a gente vai ver que grande parte dos recursos aí vai para transporte e outra grande parte para as áreas de infraestrutura, como abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, grande parte para a administração pública e agricultura, pesca e silvicultura, e uma boa parte também para a energia e setor extrativista, que acaba retornando para os próprios investidores através do lucro das multinacionais. Aí a gente vê um mapa da África e suas atividades econômicas, e aí a gente vai identificar que as indústrias no continente africano, elas estão localizadas principalmente no litoral, porque aí essa localização facilita a exportação dos produtos e mercadorias produzidos para outros países, né? Os países com grandes regiões destinadas à exploração de petróleo, como Angola, Moçambique, e minério, como Costa do Marfim e Argélia, têm portos importantes aí que mandam seus produtos para o mundo. E os demais países, os países mais pobres, eles têm a atividade dividida entre aquela agropecuária de plantation, né, que é uma monocultura de latifúndios voltados para exportação, e uma agricultura que se divide em agricultura comercial e agricultura de subsistência. Os países com região destinada à pecuária extensiva são Madagascar, Ilha de Madagascar, Angola, Tanzânia, África do Sul, Namíbia. Essa pecuária extensiva, ela tem como característica principal falta de recursos e uma pequena produtividade, porque é feita em pequenas propriedades, né? Já a agricultura, ela se divide em comercial e em subsistência, porque a comercial é aquela feita desde o processo de colonização e é caracterizada pelas plantations e é voltada basicamente para a exportação. E aí já se utiliza grandes maquinários, insumos para aumento de produtividade, alguma tecnologia. Os principais produtos é o café, o cacau, o amendoim, o algodão, a cana-de-açúcar e o chá. E essas plantations se concentram principalmente nas áreas de clima tropical, nas costas leste e oeste do continente, e tem um agravante que muitas delas são feitas em regiões de devastação das matas e florestas tropicais. Mas a grande agricultura da África, cerca de 80% da população, ele faz o tipo de agricultura que é voltado mais para praticamente a subsistência, a sobrevivência das pessoas, né? As próprias necessidades das famílias. Então são cultivados produtos como mandioca, milho, sorgo, que é um cereal próprio da África, inhame, batata, além de hortaliças, né? E pequenas granjas com criação de aves, chiqueiros de porcos, pequenos cuidados com boi, cabra, e praticamente para uso de carne, leite e hortaliças voltados apenas para a subsistência das pessoas, sem utilização de tecnologias, um modo itinerante, né? Então eles vão buscando constantemente novas áreas, com grande utilização da família, né? Envolve pai, mãe, filhos, envolve as crianças, numa agricultura que lembra muito aquela agricultura anterior à Revolução Agrícola, né? Em paralelo a isso, os países como a China, o Japão e o Brasil começam a usar a África também como áreas de exploração para seus projetos de desenvolvimento. O Brasil lá buscando petróleo, Japão e a África Japão e China buscando energia, né? Principalmente a energia do carvão mineral. E aí o que tem de positivo nisso é que esses países, apesar de exploradores, diferentemente de impérios como os Estados Unidos e a Europa, eles buscam parcerias e investem, principalmente a China, em infraestrutura, com grandes áreas, construção de açudes, construção de grandes hidrovias, usinas hidrelétricas e rodovias, ferrovias. E outra característica do capitalismo, que é a globalização, vai chegando na África
através do surgimento de multinacionais que vão chegando na África também na tentativa de explorar o continente, por um lado retirando suas riquezas, como a BHP Billiton, que é da Inglaterra e da Austrália. Ela vai lá tentar retirar commodities, que são aqueles produtos que não precisam de valor agregado, eles apenas são vendidos no mercado internacional, como alumínio, carvão, cobre, minério de ferro, manganês, níquel, prata, urânio, petróleo e o gás natural. A Anglo American do Reino Unido e de Luxemburgo, que também busca muita mineração, né? Retirar minério de ferro, carvão, prata, diamantes. A Sasol da própria África do Sul, que é uma multinacional que trabalha com química e com energia. A Naspers, que também é uma empresa da África do Sul, que é uma empresa da área de tecnologia. Começam a surgir empresas de tecnologia na África do Sul também. E grandes bancos do mundo todo começam a aportar financiamentos na África, como o Standard Bank Group da Inglaterra, que vai fazer operações financeiras na África. E as diversas organizações humanitárias, né, como a Cruz Vermelha, a ONU, os Médicos Sem Fronteiras, fazendo trabalhos na África para tentar aliviar os problemas que a economia mundial causa no continente. Entre elas, as principais são o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, a Associação Internacional de Desenvolvimento, que realizam empréstimos e fornecem subsídios aos governos dos países de renda média ou baixa. Essas características da África não tiram o encanto, a beleza e a grandiosidade do continente, e aí no próximo vídeo, na aula vídeo 2, no bate-papo sobre a África vídeo 2, a gente vai falar sobre a população e a geopolítica da África, e vamos também tentar desmistificar isso da África apenas como um continente pobre, explorado, para ver também a riqueza da sua população e como ela está se apresentando como, inclusive, alternativa para o mundo em novas formas de pensar, em novas formas de agir, em novas formas de ver a sociedade mundial para um futuro melhor do planeta.